E eu estava falando, o Oscar dispensa um comentário, mas eu tenho que falar dele. É um líder, seleção brasileira, a seleção que marcou a de 82, e o Oscar também é pioneiro no Japão para mim, né? Eu lembro, e inclusive até jantei com ele com um japonês, eu fui em São Paulo. Né? Oscar, Oscar, como é que você vai? Tudo bem com você? Você é bem-vindo? Pode falar. Tudo bem, Palopa? Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Legal. Sempre um prazer trocar ideias com você. E vamos falar do que aí o assunto aberto contigo, né? A respeito de esportes, futebol. Estou à disposição aqui, tá bom? Tá bom, muito obrigado aí. O Henrique. Estou tomando um cafezinho aqui, que aqui agora o meu vai vir agora, você foi por fogo? Pode trazer o meu. Ô, Oscar, o Henrico Bernardi Tomazoli é teu filho? O que é? Não, Bernardi. O Henrico, ele é filho de uma sobrinha minha. Tá. Um abraço aí para ele. Pode mandar um abraço para ele. Ele tem o pai, a minha sobrinha, né, a Sabrina, e o pai é o Gustavo, que é filho também de ex-jogadores que moram no Catar. Estão vivendo no Catar já há alguns anos. Ele é preparador físico, trabalha para a federação lá do Catar já há alguns anos. Que legal, parabéns para ele. Eu falei de pioneiro no Japão, eu me considero um pioneiro no Catar, porque nós somos em 8. O Carlos César, que está sempre comigo fazendo o programa, depois que foi o Evaristo, foi um preparador, treinador muito bom, que eu aprendi muito com ele também, como um estudioso, sabendo lidar com o público, o jogador. Sebastião Araújo, não sei se você conheceu. Sebastião Araújo ele foi meu preparador físico quando o Coutinho, Cláudio Coutinho, era o treinador, e ele foi auxiliar do Cláudio Coutinho. Olha aí quem está na linha, trabalhou com eles aí, o Lanceta. Me lembro dele, ele era da Marinha ou do Exército, né, lá do Rio de Janeiro. Exato. Nossa, é ele mesmo. E é interessante, ele escreveu um livro técnico, Fundamentos do Futebol, uma coisa assim, que eu tenho. Eu guardar, é muito bom. E o Gerson falava alguma coisa, o Félix também. E bem simples a parte técnica, que é importante. Que nem o livro que eu escrevi fora, essas coisas aí, deles eu puxei o livro também, faz parte da bibliografia. E esse é o último que eu escrevi, Oscar, que você conhece. E por uma coincidência da vida aí, o Brasil perdeu uma Copa aí, que foi uma perda bem séria, mais séria que o seu time na Espanha saiu, perdeu, mas fez muito bonito, que marcou. Os árabes me ligavam para contratar jogador logo depois que acabou o jogo contra a Itália. Eu achei aquilo um fenômeno, né? E eu lembro que eu indiquei o Jorginho, que era do Palmeiras, foi meu jogador no Marília, e também o Douglão, que joga futebol de salão aí. Eu falei, Douglão, você vai ser centroavante no meu time lá no Bahrein. Eu acho que você, mais o Sebastião, e acho que foram os que começaram, né, a trabalhar lá para aquele lado, né? Eu me recordo. Foi. Como é que chama o empresário que tomava conta da época ali da região ali? O Zacur. Elias Zacur. Elias Zacur, é isso mesmo. Me recordo, é muito amigo do Evaristo, do João Avelange, eu lembro. Uma vez estava com o doutor João Avelange, ele ligou e tinha que dar uma solução lá na Ásia num problema. E quando nós estávamos no Catar, ele falou assim, vamos meter tudo brasileiro aqui, porque o futebol está num nível baixo por causa do futebol inglês, que era só chutão naquela época, agora já mudou. É interessante isso, né, Oscar? O futebol lá melhorou muito, né? Mesmo na Arábia, que eu trabalhei também há alguns anos. Eu sei, trabalhou. E hoje
Hoje é outra época, outras situações financeiras também muito melhor, né? Os jogadores estão indo, os treinadores. Então, é uma nova época, né? Porque naquela época podia somente 3 jogadores estrangeiros e não podia goleiro. É isso? Agora, acho que abriu. é como aqui no Brasil também, né? Pode ser. O que você acha disso, Oscar? Isso é interessante, que depois que eu vi o nosso problema, que é o Brasil, eu estou preocupado com o que está acontecendo, claro. Envolve o mercado, envolve a oportunidade para mais brasileiros, jogador, treinador, médicos, tudo. O que você acha disso, limitar, já que você tocou nesse assunto? Eu acho que não tem como você segurar mais, né? Hoje, depois que da internet, o pessoal está aqui, assiste jogo da Arábia, é uma facilidade muito grande. Então, eu acho que a liberdade, né, para todos, né? Claro. Eu só acho que, às vezes, aqui no Brasil, nós contratamos jogadores estrangeiros que tem um nível inferior dos nossos jogadores. Aí eu acho que aí um ponto. É uma aposta errada, né? Eu acho. Eu não quero pôr fogo na caldeira aí, mas treinadores também, alguns que vêm, não são às vezes melhores. Os treinadores do Brasil, os treinadores brasileiros desapareceram, né? Olha para você ver hoje, a maioria dos clubes brasileiros tem treinador estrangeiro, principalmente argentinos, nada contra, né? E portugueses, né? Que o Brasil parou de contratar brasileiro. Porque é o seguinte, não é porque o cara foi jogador que vai ser bom treinador. Entendeu? Claro. Então, por exemplo, Portugal tem uma faculdade de educação física, tem uma parte do ano, acho que é um ano, que você faz você opta. Acho que eu conheci do meu. Você opta você pode optar para fazer a parte de treinador. É no Porto? Tem? É no Porto, eu acho, hein? Justamente. Quando você estava na Copa em 82, eu fui substituir o Cláudio Coutinho. E eu tinha que falar sobre a técnica do futebol, desenvolvimento das escolas. Aí levei um filme que eu tinha da Vila Guarani e estava na pessoal de Portugal. Não foge agora o nome dele. Ele criou um negócio de controle de treino, técnico, essas coisas. É um bambambam lá. Eu não tenho nada contra estrangeiro, não. Pelo contrário, a gente aprende com todo mundo. Mas olha para você ver os treinadores da nossa época que trabalhavam, não estão mais na ativa. São poucos que estão na ativa, né? A maioria, por si só, parou, outros por motivos de saúde, né? Por causa da pressão que ser treinador, problema de arritmia. A maioria dos brasileiros que pararam foram por arritmias, sabe? Por nervosismo na beira do campo, ou após uma derrota, quando sai à rua, aquela pressão, sabe, de torcedor e tudo mais. Então, aí fez com que os treinadores brasileiros se recuassem um pouco mais, né? Por falar em arritmia, está na linha um treinador que é meu amigo, trabalhamos quase junto na Itália, em Rieti, o Stefano Chiaretti, que é amigo meu. Stefano, saluti! Buonasera, come stai? Aqui é Oscar, grande capitano brasiliano, que ajudou ao Mondiale contra a Itália, tante partite, penso. Oscar, fala você. Tá falando bem italiano, hein? Eu não parlo niente. Estou escutando um pouco de ópera. Eu sou italiano, pero não parlo niente. É que eu aprendi com meus tios aqui em Botucatu, que são tudo descendentes, xingar, então, é com eles mesmo. Stefano, minha família è qui adesso, rimane qui a Botucatu, una città simile a Rieti, però le piace il calcio, tutto.
Um saluto a te, qualquer volta faremo una live. Um abraço. Oscar, esse pessoal é interessante, porque era o futebol ali na Henriette, era amador uma parte, mas eles preparavam os jovens. Eu vi, esse é um problema. Eu estava falando aqui da Inter, que eu fui na Inter dar programa lá para o Faquete, a turma, e eu percebi que eles tinham um problema sério, já tinham mencionado para mim, tem muito jogador estrangeiro, muito jogador estrangeiro. Aí eu levei uma solução para eles. Fabrica aqui, aí eu vendia meu peixe também, claro. Você está falando em relação à Itália? Itália. Verdade. Fala você. Não, eu somente da Itália, eu fico, estava até vendo essa semana, né, com muita tristeza o noticiário da morte do Baresi, né, do Franco Baresi. Foi. Que é o Baresi, fratello, è andato mio estudante di calcio. Ele era um treinador, jogava com o Bergomi, jogava com o Ferri, com alguns que jogaram contra você, mas não era, claro, ao nível do Baresi do Milan. É muito triste a perda. Grande líbero, é? Eu gostava demais dele, admirava muito o seu futebol, acho que foi, de fato, um dos melhores líberos, né, da Itália. Mas o que eu estava dizendo, eu parei. Então, a Itália, você veja bem, com toda a equipe que tinha anteriormente, e vê agora a Itália já o terceiro Mundial fora né, da disputar mundiais. A Copa do Mundo, né? Então, espero que não aconteça com o Brasil também, né? Porque pelo futebol que nós apresentamos, eu acho que vai ter dificuldade futuramente também. Um abraço aí, Daniel Siles. O projeto que eu levei para eles era formar um jogador lá. Eu dei teoria para o Bergomi, aquela turma em San Siro. Depois nós fomos para Piano Gentili, que lá eu conhecia também Trapattoni, alguns, por causa do Dino Sani. E o que acontece? Eles foram para um lado muito estrangeiro, colocar estrangeiro, e aí agora ficou complicado. E até agora a escolha do treinador da seleção complicou mais ainda, o Maldini entrou de manager, entrou o Leonardo de assistente manager, devia ser um diretor lá. Mas já saíram. Já saíram, entrou o Pirlo, só que eles colocaram o Pirlo. Aí eles, politicamente lá, não sei, o Pirlo é um grande jogador, tudo, mas você sabe como é, às vezes o grande jogador, mas não é um cara com um lastro para a seleção, e eu desconfio. Eles puseram o Mancini, que tinha mais experiência, inclusive estava trabalhando na Arábia. O que você acha disso aí? Assim, a gente, cada um, né, vê o que é melhor para si, mas treinador, você tem que ver, eu acho que não importa a nacionalidade, né? Você veja Portugal. Portugal tem treinadores na Arábia Saudita, tem vários aqui no Brasil, e no mundo todo tem treinadores portugueses. E o treinador de Portugal é espanhol. Espanhol, é isso mesmo. E o outro foi escolar, e foi essa turma. É interessante isso que você falou. Eu acho que, assim, independente, o cara tendo um bom conhecimento né, do futebol e sabendo traduzir bem para os jogadores, eu acho que não vejo mal nenhum em ser estrangeiro, entendeu? Desde que ele seja um bom, né, um bom profissional, não tem problema nenhum, né? Claro, claro. O Brasil teve treinadores para o mundo todo, né? No caso seu, foi um caso, o meu caso também, que trabalhei fora como treinador. Então, assim, é uma troca de informações, né? Eles podem mostrar para nós o que eles sabem, o que eles fazem, o que eles praticam de bom, e a gente também tem a chance de ir fora e mostrar e trabalhar. Eu não posso é um mercado bem aberto, acho que não tem problema nenhum. Eu não posso reclamar, dá para enxergar o ângulo disso aí, como você conhece
bem mais que eu, acredito, e esse trabalho fora, ele é importante, e a mesma pressão que sofre, não igual, às vezes, aqui, que vai sofrer o Ancelotti, mas a pressão é grande, tem que pegar o time e fazer mágica. Às vezes eu dei sorte de pegar um time que me dava um pouquinho mais de tempo. Mas seleção... O problema, Paulo, não é somente o treinador, entendeu? É você, às vezes, tirar leite de pedra também não vai dar para tirar, entendeu? Claro, claro. Às vezes, aquilo que você tem para trabalhar é aquilo, você não pode, né? Você sabe que o treinador tem bom conhecimento, né? Mas o jogador também não pode dar mais daquilo que ele sabe, né? Então, Claro. assim, eu acho, no meu modo de entender, eu acho que nessa última Copa agora, nos Estados Unidos e México, Canadá, a última agora, mês passado, eu acho que eu não tenho culpa de treinador. Eu acho que faltou renovação. Falou bem. Eu acho que faltou renovação. Teve jogadores da Espanha que completou 18 anos, 19 anos, lá nos Estados Unidos, antes de disputar o Mundial, completou 19 anos. Ou seja, a Espanha está, né, movimentando para renovar, e o Brasil está jogando com jogadores de 34, 35 anos, né? Goleiros de 40 anos, 41 anos. Cara, E um lateral direito de 41 também. O quê? Um lateral direito de 41. Não tinha o Danilo? Ah, sim, então. Eu acho que falta renovação. Eu até Falopa, acho que a ideia, o Brasil teria que, em toda convocação, ter pelo menos 5 jogadores sub-20 para fazer parte do grupo e ser olhado, ser testado e procurar renovar dessa forma, né? Sempre ter no plantel jogadores jovens que possam, né, no futuro servir ou disputar a Copa do Mundo. Entendeu? Falou bem. Toda a convocação deveria ter uns 5 jogadores do sub-20, na minha opinião. Exato. Oscar, uma outra coisa que, não sei se é crítica, estou falando demais, mas eu acho que a equipe que trabalhava com ele poderia ter colaborado mais, porque vi algumas convocações, claro, a gente fala como treinador, mas como torcedor, como que gosta de bola, e a gente sabe, Oscar, que a tua experiência é melhor que muita gente, cara. Não estou falando só do Oscar, mas vou falar dos caras, estou falando para você. Eu estava falando com o Carlos César, que treinou uma base no Brasil com o Ronaldinho Gaúcho, até o Fábio jogou com ele, tudo, goleiro. Um cara tem que enxergar isso. Eu cheguei a fazer proposta para a Itália, com meus colegas lá que são chefes lá da escola de treinador, da UEFA, tudo lá, que deu dar uma mão para ele. Claro, para mim é motivo de orgulho ajudar o Brasil. Eu ajudo fora, que eu ajudo aqui o Brasil. É claro que isso aí era uma piada, né? Não ia entrar nem passar. Agora, eu vejo que precisa tomar cuidado com isso. Você pode convidar um cara que não tem experiência, pode ser até famoso, e ele não saber. Então tem que ter um cara que enxerga menos, cara. Você enxerga. Você jogou muito, você treinou muito. É que o Brasil é um país muito grande. E tem centenas de clubes na série A, na série B, na série C, na série D. Tem bons jogadores. E tem jovens bons jogadores também, que podem, no futuro, servir a seleção. Então tem que olhar para esse lado, né? Tem nada contra o jogador veterano, né? Porque tem experiência. Mas hoje o futebol é mais físico do que técnico. Então, a parte física, né, conta muito hoje no futebol, né? E nós fomos pelo lado da experiência e não deu certo, né? Então, eu acho que tem que haver uma renovação, desde lá de trás do goleiro até lá à frente, eu acho.
Não, é bem falado por você isso aí, e eu adiciono que o pessoal que também supervisiona de fora tem que ser bravo, se fala em italiano, Sim, é muito bom, tem que ser bom. Enxergar. Eu acho que E vai lá em ter. Poços de Caldas tem um moleque bom, que você está falando, você que é grande o Brasil, mas saber que aquele cara não vai aguentar jogar contra o Japão tem velocidade, não sei o quê, a perda do zagueiro, a perda do zagueiro que era do São Paulo, que era para, acho que ser ele, o lateral direito, não foi. O cara que enxergar assim, os caras, tô trocando ideia com você como amigo num boteco. O Marquinhos, central. O Marquinhos fazia lateral na base do Corinthians. Então ele precisou de um lateral, o Marquinhos que encaixava ali. Muito mais que, claro, o Danilo. Me perdoa o Danilo, que é um grande jogador, respeito ele, mas... E aí levaria o Militão. Mas o Militão não pode ir. Então o Marquinhos vai para lateral e traz um zagueiro do Corinthians, do Palmeiras. Eu acho que, você veja bem, o Estevão, né, que é um jogador jovem, que talento, que poderia ajudar, machucou, né? Entendeu? Então, assim, o que eu estou falando é uma crítica construtiva, entendeu? Claro. Não é nada... Eu não gosto de criticar treinadores, porque o que tem de título o Ancelotti na vida dele como treinador, então ele merece todo o crédito, né? Mas eu creio que pelo tamanho do Brasil, eu acho que ele precisa ter mais gente olhando e ter um time mais jovem, eu creio, sabe? Claro. Eu acho que eu fiz umas experiências trabalhando fora que deu certo, mas claro que era país pequeno. Trazia os treinadores do país, fazia uma reunião com eles, coisa assim. Eu vi você e o Careca num programa há pouco tempo aí na internet, achei legal. Por que não trazer você, o Careca, um cara do Rio de Janeiro, pegar até o Júnior para falar alguma coisa, para dar uma ideia, para trocar ideia? Eu acho tão importante. E até, inclusive, na formação dos treinadores. O pessoal que forma, alguns são bons, mas alguns não têm tanta bagagem para formar treinador, às vezes, eu acho. Que eu vi, que eu ajudei alguns aí e tal. Não é piada. Agora a CBF, de uns anos, ela começou a fazer cursos, né, de formação de treinadores também, né? Então, eu acho que é importante, sim, né? Principalmente aqueles que foram ex-jogadores, né? Que é importante dar sequência. Agora, é difícil, hein, Oscar, porque eu vi eles levar Bellini para ser supervisor, não sei se você chegou a pegar ele de supervisor. Levaram alguém aí, que eu queria lembrar, o Gilmar. Claro que o ambiente, o meio é difícil. Política, deve ser um negócio bárbaro. O Zagallo falava para mim, eles tinham conversado para mim para a base. E aí o Zagallo, aqui dá para falar, não tem problema nenhum, e o Zagallo chegou para mim lá no Rio de Janeiro, numa reunião de homenagem a ele, e falou, opa, política, cara, nem esquenta com isso aí. Aí eu sabia que quem estava ali, só que não anda, né, os caras, a base do Brasil não classifica em Olimpíada, né? Mas tem que. É uma coisa que não acontecia para nós, né? Agora está tendo o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Eu acho que vai dar para ver mais os jogadores jovens que tenha mais categoria, tenha mais condições de serem chamados futuramente para a seleção A. Mas, assim, como disse, né, o campeonato brasileiro aqui tem muitos jogadores jovens. Né? Olha, os caras, trabalhei fora, com você também. Eu voltava aqui para montar aspirante do Palmeiras, trabalhava com o Jair Pereira no profissional. Manda embora todo mundo. Falei, não, fui ver, ficou 16. Porque eles não têm experiência, um dirigente algum lá. E vai esse problema. Você vê que talento, esse Sara aí,
Gabriel Sara, eu vi ele jogando no Parque São Jorge pro São Paulo, falei, pô, esse cara é bom pra caramba. Tava com o Pita, com os caras, tava trabalhando no São Paulo, em Cotia. Mas aí mudou. Não é pistar, mas é criticar, claro. Entrou um presidente, mudou. Não é mudar assim, não pode mudar assim. Eu vou tirar os caras de back central para pôr o João, que não é back central, porque eu gosto do João. Então, esse é um perigo, acho que no Brasil, esse protecionismo, isso aí, é um negócio muito sério. Eu vejo muitas falhas. Eu acho que, às vezes, o clube sempre muda de presidente e acaba que mexendo nas peças e não tem aquela estrutura, né, aquela coluna, né, que mantém, mesmo saindo o presidente, saindo a diretoria. Agora não. Agora o São Paulo colocou um senhor muito bom lá, que é o Canaça, o Sérgio continua lá, que você conhece o Sérgio, o professor Sérgio, tá alguns lá que... E eu acho que isso é importante. Você fala onde? Na arbitragem? Não, lá no São Paulo, na base. São Paulo. Seu Canaça, um senhor muito sério lá, que eu trabalhei com ele, eu vi. Eles mudaram, eu falei, ué, por que mudaram assim? O Canaça também saiu, mas aí eu vi que houve uma baixa em encontrar talento. A base do São Paulo é muito bem organizada, é muito bem tratada. O centro de treinamento. É o melhor centro de treinamento do mundo. Eu sei. Pessoas competentes que estão lá, o Márcio Araújo. Tá, o Márcio. O pessoal que eu conheço, que a gente não sabe... Não sei se o Bisoli está lá ainda. Bisoli, o cara de vida. Altair Ramos, o homem que levou o raio. Você sabe do que ele... Conta a história a você, que eu esqueci um pouco. Ele estava treinando, e aí? Ele estava treinando e estava chuviscando, né? Aí, lá no CT da Barra Funda, lá. E aí caiu um raio lá, estava o Tele e tudo mais, né? Todo mundo caiu. E ele, coitado, acho que foi o mais atingido, né? Pegou ele. Foi hospitalizado, tudo, mas ficou bom. Ainda então, bem. Quando eu falo para ele, quando estiver chovendo, eu não fico perto de você. Pegou no Palmeiras também, me fugiu o nome, alguns jogadores nisso aí. É um perigo, né? Os caras estavam em chuva, aqui a gente tem treino em chuva. Mas acho que o problema foi porque na época estava em obra, estava em construção o CT, sabe? Então não estava pronto, não tinha ainda colocado, né, os postes de para-raio nem nada, entendeu? Agora é tranquilo, pode treinar na chuva. Agora pode levar o Altair para lá. Pode levar, sentar ao lado dele que não tem perigo. Oscar, o Brasil, você fala um negócio que não sai claro da minha cabeça. Ele é rico, tem talento, tem paciência, trabalhar. Agora dá condição para o treinador aí, para ele também escolher, tranquilo, acredito que sim, mas que não entre empresários no meio, tudo que existe. Empresário, você não vai acabar com o empresário, é normal, né? Não é normal, acho que eu acho que é questão da pessoa que vai os olheiros, né, da CBF, que sejam, né, idôneos, né, que possam dar a informação correta, né? É o que eu estou falando. Que é o mais importante, né? Que as informações chegam de fato, né, sem nenhum protecionismo, sem nenhuma indicação por amizade, né? Então, né, por ser amigo do empresário, essas coisas não pode acontecer, né? Não existe. Né? Agora você está falando isso aí de olheiros e a formação desse pessoal que trabalha em volta também tem que ser de um nível muito, muito bom. Eu estava ouvindo falar que eu já vi, na CONCACAF nós tivemos problemas, eles traziam, às vezes, um treinador de fora que não resolvia nada, para dar o curso, para montar o curso, às vezes vinha da Espanha, e alguns eram bons mesmo, mas alguns patinavam. Aí eles não quiseram, aí chamaram o Tele, falou, arruma o Tele, liguei pro Tele na hora, eu vou. Aí
O filho dele me fugiu o nome, é amigo meu, são amigos, a dona Bonete já foi embora também. Falou para ele sofrer um acidente, aquele acidente no campo, lá, o que ele teve um aneurisma. E ele queria vir, rapaz. E eu querendo, porque eu gosto dele, era amigo, me ajudou algumas vezes lá, quando estava no Palmeiras, me orientar. Falei, Tele, Você falou o Tele, né? Tele Santana. Aí, Tele, eu grito. Eu ia jogar com a Ponte. Lá em Pirituba, era infantil, juvenil. Tele, eu grito, os caras falaram que eu grito muito. Ele falou assim, grita mesmo, meu filho. Tem hora que tem que gritar. O Tele era muito bom. Mas, eu, assim, na base, como profissionalmente falando, eu acho que Tele e seu Cilinho, para mim, foram os melhores, sabe? Falou bem, sabia. O Cilinho, eu acho que era até mais estrategista, né, do que o seu Tele, né? Entendeu? Tele gostava de jogar limpo, organizado, mas assim, estrategicamente o Cilinho era imbatível, né? Eu jogava veterano com ele, jogava contra os clubes. Nós tínhamos um time do Palmeiras, ia jogar Corinthians com São Paulo e tal, e eu jogava e aí ia de carro junto. Ele ia com o meu carro, tá? Aí, eu dele, uma vez semana ali. Aí ele pegava e falou assim, Fominha. Seu apelido é Fominha. Aí foi bom, pelo menos ele tá falando que eu gosto da bola. Eu tive uma época que ele me convidou para ser auxiliar dele no São Paulo e eu fui, sabe? Você foi? Fiquei mais de uns 6 meses, porque ele ia parar e eu ia continuar lá no São Paulo. Já foi contratado sobre esse aspecto. Já antes de ir, já foi combinado isso. Ele ia parar e eu ia assumir a sua posição. Mas daí me pareceu uma proposta boa da Arábia Saudita, eu acabei indo, sabe, para a Arábia? Né? E foi quando o Muricy que ficou no meu lugar e teve todo o sucesso, que você já sabe, né? E a gente boa, a veterana, ele falou, entra aqui, eu com vergonha lá no Alambrado, porque não era eu da comissão técnica, não, vem cá, ia pro vestiário, aí estava já o Muricy. E eu lembro de você, acho que o Pita também chegou a trabalhar embaixo lá, eu lembro de alguma coisa. Agora... acho que sim, acho que trabalhou na base, sim, o Pita. Agora, Oscar, o que você... além disso que você está falando, o que você acha que o Brasil precisa para... Claro que você não tem bola de mágica aí, mas o que você acha? Eu vi que você falou algumas coisas. Pode falar, para o Brasil melhorar para a próxima Copa. Melhorar, não vou falar ganhar. É o que eu falei, eu acho que precisa renovar, né? Eu acho que precisa renovar, eu acho que precisa ser mais intenso o trabalho de informações de atletas, precisa, eu acho, ter mais olheiros da CBF olhando os campeonatos regionais, né, e fazendo, né, o trabalho de anotações daí dos jogadores interessantes, né? Eu acho que é isso, né? Mais que eu falei, de ter sempre uns 5 jovens sub-20 nas convocações para se ver. Muito legal, para se ver de perto, e mesmo que não vá jogar, mas que esteja presente. Eu acho que é muito importante, né, um jogador de base estar junto com os profissionais, claro, para ele ver o ambiente, para ele, né, porque crescendo ali. É um choque, né? Quando você chega, você vai lá, imagina você chegar de primeira vez no vestiário e encontrar com o Ronaldo, o Ronaldinho, o Neymar, você vai, né, ficar sempre acanhado do time. Então é bom esse primeiro passo de dando aos jogadores jovens a oportunidade de estarem presentes. Se ele merecer continuar, que continue como... mas eu acho que no Brasil tem muitos jogadores que mereçam estar também na seleção e não precisa ser uma bola marcada, né? Não. Se eu jogar em Flamengo, em São Paulo, Palmeiras, Corinthians,
né? Tem que ser, seja de qualquer time, sendo um bom jogador, tem que ser aproveitado. Eu falar em zagueiro, eu não sou corintiano, mas eu admiro desde que jogou no Juvenil do Brasil, lá no Canadá, eu acompanhando pela televisão o Gustavo Henrique do Corinthians. Aí a minha ideia era que ele convocasse igual a minha ideia. Claro que daquele fora é fácil eu falar. Meti o Gustavo Henrique de zagueiro e meti o Marquinhos de lateral direito. Claro que não pode fazer isso, que já está muito escrito, é outra história. Mas se a jogada era com o Militão, ele tinha uma jogada aí, mas aí ele precisa ser avisado. Tem os caras que trabalham com ele, precisam ter uns caras mesmo fera. Porque o fera que eu digo com uma experiência por isso aí, né? Você vê que o São Paulo tem o Milton Cruz lá, que é bom. Mas é poucos clubes que às vezes tem um cara que faz isso. O Palmeiras deve ter, claro. Sim, tem, lógico. São Paulo tem, o Palmeiras tem, o Corinthians. Os clubes têm, entendeu? Mas eu digo mesmo da CBF, sabe? Que esteja, né, profissional lá. Profissional, assistindo os jogos. Não só, não. Eu acho que precisa mais, porque o Brasil é muito grande, como eu falei. Não dá para ver todos os jogos, né? Então, eu acho que é importante assistir o Campeonato Paulista, do Sub-20, é disputado, é bem organizado, tem bons jogadores jovens, entendeu? Então, eu acho que tem que ser por aí, né? Renovar, entendeu? Eu acho que o jogador que já chegou com 33 anos já cumpriu o seu papel, entendeu? Eu acho que são poucos, né? No caso do Cristiano Ronaldo, o Messi, mas são coisas diferentes, né? O Neymar é outro nível. Mas, de um modo geral, a performance do jogador é até 30 anos, né? 33 no máximo, aí já deu, não é verdade? Aí você já está respondendo. Eu ia te falar que eu, claro, tenho uma admiração. O pai dele foi meu jogador, o Neymar. O que você acha dessa do Neymar? Eu particularmente, eu acho que o Neymar é um outro fenômeno, sabe? Ele é um fenômeno do futebol, ele sabe tudo, já provou, não precisa provar mais nada. Para ninguém. Mas lógico que fisicamente ele não estava bem, não está bem, né? Não. Então, assim, até essa semana eu vi um jogo dele, eu achei muito, né, estranho a atitude dele que ele fez, não sei se você viu, né? Não ouvi falar qualquer coisa. Então, assim, o cara chega no ponto, fazer o quê? É com todo mundo, não dá mais, para, né, meu? Tem jeito. Não é só com ele, foi com o Pelé, foi com o Maradona, agora vai ser o Messi, o Cristiano Ronaldo. Então, todos têm o seu momento de parar, né? Não adianta correr contra a vaidade, né? A idade vai chegando, não tem jeito. Essa tal de vaidade. Você parou com quantos anos, Oscar? Eu parei com 34. Lá na Arábia? Eu estava no Japão jogando. Japão. E aconteceu a situação igual do Felipe Luiz no Palmeiras, do Flamengo, que o clube ele parou de jogar e assumiu como treinador. E eu lá no Japão foi a mesma coisa. O meu treinador foi para a seleção e me indicou para ficar no seu lugar. E o clube me convidou, eu parei de jogar e fiquei como treinador. Legal. Quem que era esse treinador que estava com você lá? O meu treinador, o meu ex-treinador... Ele foi para a seleção. O Chukamo. Chukamo, japonês. O Kamushu, né? Ele foi para a seleção e me indicou. Eu jogava e acabei ficando no seu lugar. Fiquei lá 4 anos no clube. Eu ia famoso com o Chocamo quando eu estava lá. Mais 2 anos no Kyoto, como treinador também. Sei. Jogava bem só 2 anos. E o pessoal viu o Japão, eu até esperava mais contra o Brasil, principalmente, eles estavam com jogo na mão no primeiro tempo, modo de falar jogo na mão. O Japão evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Só que eu acho que essa Copa do Mundo aí, ela foi mais físico do que técnico. Tanto...
eu acho que assim, o ritmo de jogo aumentou muito, né? Se você pegar, mesmo que seja da Copa de 82, 86, e você passar o ritmo do jogo de hoje, né? É bem Nossa, diferente, bem diferente. nossa, nossa, é. E a tendência é crescer cada vez mais. Não vamos falar de política, mas o presidente da CB, Eu acho que hoje, a tática hoje, que eu falei, o trabalho hoje é mais físico, ou seja, é não deixar o seu adversário jogar, né? São os dois times, quando tem a bola, é evitar que o outro jogue, né? Então é essa briga para retomar a posse de bola, mas é mais intenso, né? o que Então, que você achou a marcação está mais próxima, né? e nesse ponto aí, o que você achou da Espanha? Isso que eu falei, a Espanha é um time que tem jogadores jovens, está bem mesclado com jogadores experientes, mas a maioria é jogadores jovens, e eu acho que eles mereceram a vitória, jogaram melhor, né? E eu estava até estranhando no início, no primeiro tempo, falei, a Argentina está esperando alguma coisa vai tirar alguma coisa nova do baú aí e vai começar a jogar, né? Não, mas ficaram naquele, né? E a Espanha jogando, né, querendo fazer o gol, e a Argentina estava meio passivo, né? Estranho. E aí tomou o gol, né? Não deu mais tempo, né? Os caras tive trabalhando num país que eu fiquei orgulhoso de ver eles jogarem em 2003 pela CAF. Eu fui 3 anos de instrutor técnico da CAF, Confederação Africana. O Cabo Verde. O Cabo Verde mostrou uma qualidade ali, não? Surpreendeu, né? Eu, sinceramente, acho que... Me surpreendeu também. Mesmo trabalhando lá. Olhava somente no papel, achava que ia ser... Mas, claro, não ia chegar. Fácil, né? Mas não, acho que fez um papel muito bonito, muito bacana. Eles têm muito interesse, tem muito intercâmbio com Portugal, e é uns caras que já jogavam bem. E o estudo, atualização deles lá, eles cresceram. E claro que pega os caras que estão jogando na Europa, fizeram um trabalho muito legal, foi a primeira vez. Eu conheço o presidente e eu achei que não vão chegar a fazer aqui, nada, foram bem. Mesmo que a Argentina suou para ganhar, né? Não foi fácil, não. Foi. Copa do Mundo, né, meu? É outra coisa, né? Todo mundo dá 100%, né? Então... Você estava num jogão na Copa eu posso também, não esqueço, talvez você estava nesse jogo Itália e Brasil, jogou o Nelinho. Você estava nesse jogo, estava na Argentina. Foi em 78, Argentina. Oi, mas que na raça o Brasil, o Ribeirinho mordendo o lado lá, tudo. 2-1 para o Brasil, né? Bela vitória. Que Nelinho fez aquele gol bateu 3 dedos. 3 dedos lá no outro ângulo. No posto, ele era danado, né? Ele no treino... O pé do Nelinho é assim, ó, é uma raquete. É por isso. E ele devia ser engraçado ali antes de começar um treino. Às vezes acho que ele dava um chute pro alto para desafiar o Nelinho, você sabe que ele deu um chute, tirou a bola ali dentro do Mineirão, pro lado de fora, você sabe, né? Você sabe, não? Eu sei de uma história essa aí, sei. Não é história, não. Você lembrou legal. Não é história, não, é verdade. Não, eu sei. Mas é fantástico, deve ser do Fantástico isso aí. Não é fácil, não. O Nelinho começou... É interessante essa conversa, Oscar. Ele começou um pouco mais, na minha opinião, tarde para o pessoal enxergar ele jogar. Parece que ele veio Não sei se ele chegou a jogar na Venezuela. Ele não é demérito nenhum. Ele foi um jogador que... Eu acho bacana esse tipo de jogador. Mas ele lá em Belo Horizonte, ele chegou a jogar nos 2 clubes, né? No Cruzeiro e no Atlético. Acho que no final de carreira, acho que ele jogou pelo Atlético.
mas ele apareceu no Cruzeiro, eu creio. Né? E o Piazza chegou a jogar com você? O Piazza, jogamos contra. Não, porque eu tô rindo. O Piazza não peguei o Piazza, não. Eu liguei para ele, eu É. viajei com eles, com o pessoal da FIFA, aí fizemos uma amizade com ele, e o Montão ali. O Montão eu já tinha convivido, tal, legal. E aí eu chamei ele foi me justificando, e ele que tinha que ser o volante. O cara não enxergou. Eu que era o volante, falopa. Mas tá bom, eu fui lá, quebrei o lugar de zagueiro, falei para ser campeão do mundo, meu, ficar quieto. Coisa assim, né? É interessante. Era um grande jogador. Oscar, você só jogou de back central ou você foi centroavante? Eu vou te pôr numa fria. Eu jogava mais ou menos de zagueiro. No outro lugar não dava certo comigo, não. Eu, quando iniciei a carreira, assim, comecei a brincar com o futebol, eu era goleiro, não era zagueiro, né? Ah, tá aí. Aí depois que eu fui para a zaga, e aí gostei, fiquei ali, deu certo, né? Experiência legal. Porque é interessante isso no futebol. Alguns, eu não sei direito, o Ronaldo. Eu acho que assim, no Sub-15, no Sub-17, mais ainda no o som aí. Baixou o som. Tá sem som. Tá sem som. O Oscar tá falando, eu vou falando em cima até ele dar um sinal. Pode falar, Oscar. É que o celular tá tocando aqui. Acabou. É o celular que estava tocando. Tá. Mas qual que era? Nós estávamos falando, falou, Pedro? Da Sub-17, Sub-15, você estava falando, que eu jogava goleiro, e aí entrou nesse Sub-15, Sub-17, que nós, quando você era um jovem, então você deve ter passado alguma coisa, ou... Qual a ideia que você tinha? Eu acho que cabe aos treinadores, né, do Sub-15, Sub-17, ajudar o garoto a identificar a melhor posição para ele, onde ele vai render mais, entendeu? Porque o garoto, às vezes, ele quer imitar o Romário, ele gosta do Romário, então ele quer ser igual ao Romário, mas talvez ele não tenha essa aptidão para jogar de centroavante, então às vezes é lateral, às vezes é volante, entendeu? Então tem que ajudar o garoto a descobrir a melhor posição para ele jogar, onde ele vai render mais, né? Então essa é a função também do treinador, né? Nem sempre, aqui mesmo no meu clube no Brasil, chega o menino e fala que é lateral, mas aí eu acho que vendo, ele acha que ele é melhor de ponta, não de lateral, de ponta. Então é assim, tem que ir ajudando, né, o garoto, né? Oscar, uma pergunta interessante que eu soube. Existe isso aí. Um cara vai fazer um teste, não sei se é no seu clube, mas o que você acha de dar? Ele vai fazer teste, ele vai lá aquecer junto com alguns jogadores que já estavam no time, e aí ele dá um peso para ele. É bom fazer isso? Dá o quê? Peso. Peso? Eu dou peso. Você vem fazer teste no meu time. Eu pego e falo, nós vai entrar já. Isso é novo lá, falo, pega o peso aí. É bom? O que significa o peso? Eu não entendi. Já carregar o peso, fazer exercício com peso. Ah, não. Carga. Não, eu acho que a parte física, a parte técnica tem que ser bem distribuída, sabe? Você não pode fazer, por exemplo, o peso, na minha opinião, sabe? Por experiência, fazer uma academia pela manhã e à tarde fazer um coletivo, entendeu? Eu acho que é perigoso você lesionar o garoto. Então eu acho que ter nem que seja um cuidado. Você não acha o cara que vai fazer o pé? Vai um moleque aí num clube ali, vai lá no Juventus, vai treinar um moleque. Ele sai, viaja, vai até lá treinar, chega lá, estão treinando, hoje é dia de preparação, não sei o que e tal. A carga
claro, dosado, tudo por um cara que conhece tudo, ele pode até pegar o peso. Não é melhor ele fazer o teste? Não, assim, aqui, não, o jogador que vai fazer teste, ele não trabalha com peso, ele só trabalha com bola, entendeu? Os que trabalham os que fazem peso, que fazem academia, são só os jogadores que estão aqui, que já estão habituados a fazer o trabalho da semana. Claro. Os que vêm aqui de segunda a sexta para fazer a experiência, né, o teste, eles não fazem exercício de musculação. Prejudica a habilidade, prejudica não, e também ele não veio para isso. Ele veio para testar a parte técnica dele com bola. A parte de física, ele não participa de academia, sabe? De fazer musculação, essas coisas não entra. Né? Sei. Eu acho que não é correto, né? Não. O Oscar, legal a conversa nossa, o tempo voa. Só para mim dar uma finalizada aí, para não te desgastar, que você tem que fazer mais coisas, eu sei. Você que você acha? Eu estava vendo agora há pouco a ESPN, eu estava falando, e eu vi um assunto interessante. Aquele treinador que foi treinador de São Paulo, me fugiu o nome agora, estava no México, no América do México, e ele mais dois professores que são da área de futebol, outro psicólogo, e falavam da molecada, do jogo na rua, da importância. Claro, tudo isso a gente sabe. A que ponto você, Oscar, faria com um garoto que está jogando ali, ele não solta a bola, ele é um tremendo fominha. O que o Oscar fazia? Dava um toque para ele, às vezes você vai driblar 1, 2, 3, mas aí acho que é melhor você passar. O que o Oscar faria? A live nossa é para ensinar. Eu acho que cada caso é um caso, mas, por exemplo, se ele quer uma bola só para ele, né, os garotos vão falar, você comprou a bola, você vai levar para... Já falei. Mas é assim, eu acho que tem jogadores, de fato, que é de top, tem outros que gostam gostam e têm a facilidade de driblar, né? Então, eu acho que no momento correto, quando você está, por exemplo, já ali na faixa da grande área, é permitido, acho que é válido você tentar o drible para tentar o gol. Agora, se você perde uma bola, ele vai driblar ali atrás do meio de campo, você pode perder, soltar um contra-ataque e ser prejudicial. Então, é assim, depende do caso, depende de onde você esteja dentro do campo, para você tentar alguma coisa a mais. Eu acho que o drible é válido, não deve terminar, porque hoje o futebol moderno que você vê é mais toque de bola, mais triangulações, né? Não tem mais assim enfrentamento individual de driblar. Eu acho bonito isso aí, é uma coisa que nós perdemos um pouco, né? Por esse motivo também dos treinadores podar, não deixar os jogadores driblar. Eu acho que tudo é válido, né? Depende de onde ele vai driblar. A criatividade, hein, Oscar? Mas você está querendo falar também. É que eu falei, depende de onde ele vai driblar. Se ele vai driblar ali próximo à grande área, eu acho que é válido, ele tem que driblar. Se ele tem facilidade, você tem que usar o que ele tem em seu benefício. Agora, às vezes ele volta aqui para casa do campo, quer driblar ali, aí ele vai levar dura dos companheiros. Né? Aí não é lugar de driblar, você vai prejudicar o time, vai dar um contra-ataque. Então, essas coisas, né? Futebol tem... O Tele devia ser muito... Nisso aí, devia... Não que muito, mas ele faria corrigir essas coisas aí. Mesmo com o profissional, não corrigia, Oscar? O Tele era bem exigente, viu? Ele era muito exigente na parte tática dele, a parte técnica, ele era muito exigente. Eu lembro que eu ia ver treino lá e estava fazendo caminhada às 6 horas da manhã. Se você errasse um passe, ele voltava novamente e tinha que fazer corretamente, acertando o passe, entendeu? Ficava no ouvido principalmente do meio de campo, né? Falando pra caramba ali. Eu aprendi outra coisa, que eu fui trabalhar com a seleção de Master do Brasil,
o Pelé jogou, esse cara jogou. E eu peguei um jogador, não vou dar nome para não complicar. Acabava o treino, pô, fica, você, para arrematar, Jairzinho, Dario, mas não era isso aí. Tinha zagueiro, e alguns que jogou com você. E eu me lembro que mandava assim, meter a bola, tinha que matar no peito, e aqueles caras, alguns tinham dificuldade no começo. Aí eu acho isso tudo importante, né? Hoje isso aí tem que ser feito, não tem, Oscar, se possível. Não o cara só treina aquela uma hora assim, e vai embora. Né? Isso acontece, Valor. Eu acho assim, o jogador que já é profissional, que chegou ao nível de profissional, essas coisas ele tem que ter aprendido lá na base, entendeu? Ele não pode... raramente um jogador profissional vai aprender. Se ele não aprendeu a matar no peito lá na base, ele vai chegar ali, né? Meio até difícil, mas eu acho que tem muitos jogadores que não aprendem de jeito nenhum a carreira inteira é cabecear, né? Porque... Olha aí, ó, você tá falando isso aí. Por causa de receio de pôr a cabeça na bola, né? Lógico que você tem que saber cabecear, né? Acho que, né, com a testa direito. Muito bem que você está falando, porque se não me falha a memória, o Riva estava contando, e é normal alguma coisa não ser especialidade dele, mas ele falou, poxa, o meu treinador não dava cabeceio. Às vezes a gente dá no treino, não estou falando que a gente dá. Eu acho que tem que dar treino de cabeceio, tem que ter. Mas tem gente que não gosta de cabecear. Tem, mesmo claro. Atacante não gosta de pôr a cabeça na bola. Tem medo. Hoje é importante. Você vê o lance do jogador da Noruega, ele é danado para cabecear. Aproveita a altura dele. Já é alto, né? Então já é um ponto positivo, né? Falar em Noruega e falar no teu Oscarim, que vai muita equipe treinar aí, a Noruega faz aqueles campeonatos no meio do ano, como eles cresceram há uns 20 anos aí já, vamos dizer, vai. O Joca ia jogar lá, muitos jogadores que até jogaram com você jogaram lá, o Zé Roberto, me lembro de alguns. Aqueles campeonatos, como são importantes para eles, parece que eles... só vai os bons do Brasil, vai da África, da Nigéria, mas não, eles aprenderam, eles melhoraram também com isso aí, com esse intercâmbio, não melhoraram? É que eu falei no início, né? O Brasil aqui tem sol o ano inteiro. Lá eles têm neve 6 meses. E mesmo assim, né, tem performance e venceram o Brasil por méritos, né? Então, nós é que temos que correr atrás. Para nós não está bom, não. Tem que melhorar bastante o Brasil. Oscar, eu não sei como te agradecer. Não vou passar para você um outro dia lá, voltar. Quem te mandou um abraço, João Paulo Papinha, pessoal aqui da Rádio de Botucatu, que eu sei a propaganda, te admiram muito. Obrigado, um abraço a todos também, ao João Paulo. Meu ponto esquerda... Só que eu joguei uma isca para ele. Eu joguei uma isca. Chato pra caramba, viu? Figura. Quando ele jogava contra o Santos, o Getúlio era lateral direito, né? Aí ele ia em cima do Getúlio e falava assim pros caras: toca aqui, que aqui. O mapa da mim. Toca pra mim aqui, que aqui que tá o mel. Eu vou ele não vale nada. Antes de começar o jogo, ele já falava pro Getúlio. Aí o Getúlio falava comigo, aí, os caras aí, o cara... Folgado, o carinha é desse tamanho, mas jogava muita bola, né? Nossa. Muito. Um abração pra ele também, obrigado. E eu quero dizer que ele fez isso, te cumprimentou, aí eu escrevi, você já é convidado dia 18. Ele tá trabalhando no Santos, né? Na base do Santos. Trabalhamos juntos, como eu era supervisor do profissional. Não, mas agora também, ele continua lá no Santos. Todos os jogadores ali muito unidos, muito legal. Bem no tempo do Lima, dessa turma toda aí. O Santos faz muito isso, né? Dá muita oportunidade para os jogadores. Né? Agora está muito lá o Edu. O Edu que está muito... Você jogou contra o Edu, Oscar? Qual Edu que você fala? O Edu, ponto esquerda. Ponto esquerda. Eu joguei.
A minha estreia no profissional foi Ponte Preta e Santos, e o Edu era o ponta. E o 10 lá nesse jogo? Hein? Tinha aquele 10 que não sabia jogar lá, não? O 10 ficou sabendo que eu ia estrear, não foi. Puta sorte, meu. Isso que é sorte. Sorte minha, né? É. Tá louco. Ele é brincadeira, aquele cara. Eu estava estrear contra o Santos. E eu estava lá na Ponte Preta, sentado com a garotada lá, aí o seu Mário Giuliato, o treinador. Opa, muito bom. Falou, o italiano que ele me chamava, hoje você vai dormir do lado de lá do profissional, porque o Araújo não renovou o contrato, o zagueiro, você vai dormir lá. Se ele não renovar, você vai pro Santos agora, eu vou estrear contra o Santos. Aí fui bem e tal no jogo, mas por minha sorte, né, o Pelé não foi, né? Quanto foi esse jogo, Oscar? O jogo foi 1-0 para a Ponte. Ah, legal. Oscar, queria te agradecer suas últimas palavras aí e muito obrigado de coração pela sua apresentação aqui, que preencheu e ensinou alguma coisa de futebol. Obrigado, viu, Oscar? Obrigado, falou. Admiro mais e mais. Para você também. Sempre às ordens aí, tá bom? Legal, tudo de bom, a gente se fala. Tá, joia. Obrigadão a todos que estão aí também assistindo aí. Um abraço. Obrigado, Oscar. Obrigado. Enquanto Oscar vai... Tchau. Tchau. Queria agradecer de novo ele de coração, porque vocês me imaginam que ele é para o futebol brasileiro. Tem que aprender a dar valor às pessoas que deixam um legado. Ele deixou um legado de back central, de defensor, de capitão, de também organizador, de tudo, empresário. É muito bem sucedido, Oscar. E um abraço para você e sua família aí, Oscar. E eu queria falar para vocês que na próxima semana estaremos aqui novamente. Tomamos coragem depois da Copa do Mundo. E agora eu vou fazer uma propaganda do meu livro rapidinho, já que está ali, tem aqui atrás também. O Jeito Brasileiro de Jogar Futebol. Fala da técnica, da essência do futebol. Eu estava vendo há pouco um programa na televisão, eu comentei até com o Oscar, e era interessante eles falando da essência do moleque jogar na rua, Isso aqui ajuda muito aos pais, a quem quer aprender futebol. Ele foi feito, o primeiro livro, que é esse aqui, que tem o Pelé na capa, né, Pelé, e aí tem o segundo livro aqui, que é a mesma coisa, foi lançado na Europa, tal. Ele é bom, muito interessante, a FIFA recomenda, tá? Meu obrigado a todos vocês aí, ao Betoque, ao Pedra Azul, meu amigo, tudo de bom para vocês e espero na próxima semana reencontrá-los aqui. Um abração, obrigado, a tout à l'heure, arrivederci, tchau. Olha, gente, eu vou sair do ar e queria falar para vocês que estamos juntos.